Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo tranquilo, tudo bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre. Graças a Deus, bem melhor da gripe, já quase nada. Um dia que eu trabalhei bastante, então eu tô bem cansada, tive que gravar hoje mais tarde, mas com a graça de Deus a gente tá aqui gravando. Então tá, gente, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ative ali o sininho para chegar para vocês a notificação. Deixa o like de vocês aí se vocês estão gostando, querem deixar comentários, fiquem à vontade. Esse é o canal aqui, é um canal da leitura da Bíblia Sagrada. Todos os dias a gente lê um capítulo, para você que está chegando aqui agora e ainda não sabe o que é. A gente começou em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse. Tá bom, gente? É porque eu não consigo ler não consigo ler, não é só a Bíblia, viu? É qualquer livro que eu vá ler, eu pego ali na frente, eu começo a ler o livro e quando eu vejo eu já paro e já vou lá para a última página e já leio lá a última página e daí ali eu encerro e não quero mais saber. E então a Bíblia eu pegava assim salteado pelo meio, mas eu sempre tive o desejo de ler toda a Bíblia, conhecer toda ela, de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia não é um livro qualquer, gente. A Bíblia é um livro que Deus deixou para nós, é uma carta dele para nós, ensinando tudo como a gente tem que fazer para ir morar com ele. Então, a gente lendo ali, a gente entendendo e vendo tudo que o Senhor tem para nos dar, tudo que Ele já nos deu e tudo que Ele ainda tem para nos dar, gente, e Ele continua nos dando agora, é só seguir a Ele, é só estar com Ele e a gente vai ter a felicidade, a alegria e da vida eterna ao lado dele. Então, gente, para quem ainda não conheceu a Jesus, aqui é um bom caminho para você conhecer. Existem outros canais também, como o do Lamartine Possela, do pastor Antônio Júnior, que são dois pastores maravilhosos, gente, que eu conheço, assim, que eu escuto muito eles e que eles são muito idôneos e a pregação deles é genuína, ela é legítima da palavra de Deus, tá? E vem junto com a gente, vamos ler a Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse, vamos conhecer a palavra do Senhor, tá bom? Então, a gente leu ontem Deuteronômios 3, os israelenses vencem o rei Og, que tinha referências em número no capítulo 21, do 33 ao 35. Capítulo lido. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 4, Moisés motiva o povo a obedecer. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, eu entro na tua santa presença. Oh, Deus querido, abençoa todos nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor, nessa noite maravilhosa, Pai, para ler mais um capítulo da tua santa palavra. Dê-nos entendimento, Senhor, que brote em nosso coração o entendimento da tua santa palavra, Pai, dado por ti, vindo de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Ai, minhas costas. Ai, às vezes, gente, desculpa, às vezes eu me queixo assim, porque pra mim é tão natural estar aqui conversando com vocês, e parece que eu tô... parece não, eu me sinto em casa, né? Mesmo estando conversando com vocês, não sei nem onde é que tá chegando a minha voz. Com a graça de Deus, tomara que esteja chegando bem longe, e vá bem mais longe, e leve para muitas pessoas, mas às vezes, eu sou costureira, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou artesã também, então eu faço bonecas lindas para vender, gente. E hoje foi um dia que eu trabalhei muito com as bonecas, então eu tinha algumas encomendas. Então, dói a coluna, né? Eu acabo automaticamente falando como se vocês soubessem o que está acontecendo comigo, mas é porque eu sou assim mesmo, gente. Eu sou uma pessoa que eu sou espontânea, eu sou bem espontânea, tá bom? E é bom porque aqui é um canal
para a gente estar bem, para a gente estar com os irmãos. Então, se a gente está bem, se a gente está com os irmãos e se a gente tem amor, é porque a gente está com Cristo, Cristo está com nós, tá bom? Moisés motiva o povo a obedecer. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que vos ensino, para que observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Aqui eu acho que é a continuação também da entrega dessas terras, como foi, para quem foi, como foi entregue. Eu acho que é continuação ainda, porque pelo que dá para ver aqui no caso, ó, ele fala, ó, da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então aqui eu acho que vai ter a entrega de todas as para cada povo. Então até ele entregar tudo, no caso, a gente vai lendo aqui. Eu acho que Deuteronômio vai ser mais ou menos, pelo menos no início vai ser isso aí. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Desculpa, gente, é Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu no meio de vós. Mas vós que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, a vossa vista e vossos entendimento, à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como é a nós, o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Aqui é uma pergunta, viu, gente? Às vezes a gente lê uma pergunta meia... Como é que eu vou dizer para vocês assim? Fica meio diferente, mas aqui no caso é uma pergunta. Ele está perguntando qual é a nação que tem deuses tão chegados assim, no caso, como Israel tinha o Senhor Deus deles, que é o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então é uma pergunta. E que grande nação que tenha estatutos e preceitos tão junto como todas as leis que hoje ponho perante vós? Outra pergunta. A revelação do monte de Horebe. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém a contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O dia que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vos chegastes, e vos pusestes em pé do monte, ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou no meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, tão somente ouviste uma voz. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra.
Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e preceitos para que cumprisseis na terra o que estáis passando para possuirdes. Mandamento contra a idolatria. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher, ou semelhança qualquer animal que há na terra, ou qualquer ave que voa no céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol e a lua e as estrelas, todos os exércitos do céu, sejais levados, e vos inclinardes perante eles, prestando culto a estas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe serdes um povo hereditário, como hoje o sois. O inexorável juízo de Deus. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nessa terra, não poderei passar o Jordão. Porém vós o passareis, e possuireis essa boa terra. Guardai de que vos esqueçais do pacto. Guardai-vos de que vós esqueçais do pacto do Senhor, vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando, pois, tiverdes filhos e filhos dos filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra. Bem cedo perecereis na terra, que passando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, para os quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. Mas de lá buscarás o Senhor teu Deus, e acharás quando o buscardes, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirá a tua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou aos teus pais. A grandeza da escolha divina. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como tu ouviste, e ainda ficou vivo? Ou se Deus tentou ir tomar para si uma nação no meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas,
de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo o que fez a teu favor, o Senhor teu Deus no Egito diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz, para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E porquanto amou os teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito com presença e com sua grande força, para desposar de ti, diante de ti, nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como nesse dia se vê. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus, acima do céu e embaixo da terra não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Gente, que coisa mais linda, né? Aqui ele está falando com o povo de Israel, viu? E esse acerto que ele disse que ele vai ter ainda está por vir, gente. Isso aqui ainda não veio, tá? Porque ele disse que mesmo depois de tudo que Deus fez com eles, no caso, e fez por eles, mesmo depois de tudo isso, ainda mesmo assim, ainda eles iriam profanar o lugar onde Deus deu para eles, no caso, cultuando imagens e fazendo coisas mesmo assim. Mas que Deus ainda ia fazer um concerto com eles, e ainda fazendo o concerto com eles, ele ainda ia perdoá-los. E ele ainda não fez isso, gente, ainda está por vir, que é a hora que a igreja for arrebatada e que Deus vai fazer o juízo entre o povo de Israel, que ele vai fazer o acerto com o povo de Israel, aonde vai vir um anticristo, e o anticristo vai dominar, né? Os primeiros 3 anos e meio, ele vem como um grande líder, né? E tá pertinho, gente, disso acontecer, vem com uma grande ordem mundial aí, logo em seguida já tá aí uma ordem mundial pra gente, pra todo mundo. Só que antes disso a igreja é arrebatada, tá, gente? A igreja vai ser arrebatada, vem a ordem mundial, o acordo de paz, né? E Israel, ele vai aceitar o anticristo, né, que é o inimigo, ele vai aceitar, é o diabo, é o próprio diabo, ele vai aceitar como o Salvador, né, como Jesus, como se fosse Jesus Cristo, porque Israel não acredita que Jesus Cristo tenha vindo, ele acha que Jesus Cristo ainda vai vir, então ele vai aceitar, no caso, o inimigo, o iníquo, como se fosse, no caso, Jesus Cristo. Então, 3 anos e meio vai ter uma falsa paz, né, assim, vamos dizer, e nos 3 anos e meio ele vai profanar o templo, e então eles vão ver que realmente que ele não é Jesus Cristo, e que então eles estavam errados, e que Jesus Cristo já tinha vindo há tantos 1000 anos atrás, e eles erraram feio, e é onde eles vão se arrepender, e é onde Deus vai fazer o acerto com eles. Então tem muita coisa pela frente ainda, gente, muita frente. E aqui Deus está falando, isso aqui joga lá na frente. Aqui Deus está falando que vai fazer, sim, o acerto com eles. Que mesmo depois de tudo que Deus fez, mesmo assim ainda hoje, né, que nos tempos de hoje, ele estava falando, tocando para hoje, no caso, eles iriam profanar, no caso, eles iriam adorar deuses estranhos, eles iriam fazer como muitos hoje fazem, não é só Israel não, tá, gente? Porque Deus vai fazer o acerto com todos aqueles que não crêem nele. Não só o povo de Israel, porque Deus veio para Israel, mas Israel rejeitou ele, e os gentios, que somos nós, no caso, aceitamos ele. Então, ele veio para Israel, mas ele veio para salvar todo o povo. E com isso a gente ganhou a graça de ser salvo. Então ele nos salvou a partir do momento que ele derramou o sangue dele naquela cruz. E ali tem muita gente que não acredita
que Jesus veio, que ele morreu na cruz, que ele levou todos os nossos pecados. Então esse povo também vai ter o acerto dele com Deus, não é só Israel, não. A gente fala assim Israel, mas Deus vem para fazer o grande acerto dele. Então primeiro a igreja vai ser arrebatada e depois vai ter logo em seguida ali a igreja é arrebatada a partir do momento que já for feito o acordo de paz, né, que é do inimigo, no caso do diabo, com o anticristo, né, e daí começa começa a tribulação e depois dos 3 anos e meio a grande tribulação. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, tá, gente? Aqui é porque realmente tocou ali pra frente e o Espírito Santo, ele mostrou que era referente lá pra frente. As cidades de refúgio, aqui tem também uma referência em Números, no capítulo 35, do 9 ao 15, Deuteronômio vai ter lá na frente, no capítulo 19, do 1 ao 3, e eu não sei o que é esse JS, que é no capítulo 20, do 1 ao 9. Amanhã eu quero ver o que é esse JF aqui, S quer dizer, que eu não sei o que é. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente, para que se refugiasse ali o homicida que involuntariamente tivesse matado seu próximo, a quem dantes não tivessem ódio algum, para que, refugiando-se numa dessas cidades, vivesse. É como se fosse, no caso, uma cadeia, né? Uma cadeia, no caso, eles teriam que ficar por ali, só que não era fechado, era numa cidade. Abezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas a Ramote em Gileade para os Paditas, e a Golã em Pazã para os Manassitas. O segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os preceitos que Moisés falou aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito. Além do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram depois que saíram do Egito. Pois tomaram a terra deles em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, sendo que esses dois reis de amorreus, que estavam além do Jordão para o nascente, desde Aroer, que está à borda do ribeiro, e Arnon, até o monte de Sião, que é Hermon, e toda Arabá, além do Jordão, para o oriente, até o mar de Arabá, pelas fraldas de Pisca. Louvado seja, gente, capítulo não lido, capítulo lido. Resumindo, eu quero dizer para vocês que é mais ou menos aquilo ali tudo que eu falei, tá? Isso aqui, no caso, era Deus falando com eles sobre que mesmo com tudo que eles fizeram, no caso, mesmo com tudo que Deus fez, eles ainda, mesmo assim, ainda teria mais para frente, no caso, eles ainda iriam, no caso, errar como erraram e como estão errando até hoje. Então aqui foi só uma referência. Então aqui são as leis que Moisés deixou para eles. Tá bom, gente? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir entendimento, gente. Pedir entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, querido Pai, entramos na tua santa presença. Oh, Deus querido, agora para te agradecer por esse capítulo lido, Pai. Paizinho querido, dê-nos entendimento ao coração, Pai. Coloque em nosso coração como uma sementinha, Pai, que um dia vai brotar e nós poderemos levar, Senhor, a tua santa palavra com teu entendimento, Pai, a toda aquela pessoa que precisa. Oh, Deus querido, alimenta, Senhor, o nosso espírito, Senhor, com o teu santo entendimento. Pai amado, Deus querido, abençoa a nossa noite, Pai, para que tenhamos uma noite
de paz, Senhor. Uma noite tranquila na tua santa presença. Esteja conosco, Paizinho, também no dia de amanhã, Pai. Abençoa do momento que acordarmos até o momento de irmos dormir novamente. Que o Senhor esteja conosco, Pai, porque somente assim atravessaremos esse dia, Senhor, em paz, Senhor, com alegria, estando sempre na presença, Senhor, na presença do Senhor. Oh, Deus querido, obrigada, Pai. Entra nos lares, abençoa cada um desses que estão aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego a todos, Pai. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me despeço de vocês. Um beijo muito carinhoso no coração de cada um. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.